Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Bruno Guimarães Salles. Presente. Cássio Dias dos Santos Cardoso. Presente. Dineida Silva Gomes. Presente. Francisco Carlos Teixeira Branco. Presente. Gabriel dos Santos Silva. Presente. José Maria Vaz Capucci. Presente. Leonardo Miranda Guimarães. Presente. Manuel Melo de Macedo. Presente. Matheus Merenciano da Silva. Presente. Sandro Alex de Medeiros Mota. Presente. Silvio Leal Soares. Presente. Vitor Setaro de Alcântara Paixão. Presente. Giovanni Lomeu. Presente. Havendo nulo legal e sua proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a 4ª sessão ordinária do 3º período legislativo. Solicito ao vice-presidente Manuel Melo de Macedo que assuma a presidência. O senhor vai falar alguma coisa? Não, só chamar aqui. Ah. Para entregar Boa noite. Solicito ao presidente José Maria que entregue a moção de aplauso ao doutor Vitor Luiz de Andrade. Câmara Municipal de Vassouras, moção de aplausos. Aplausos e congratulações ao Dr. Vitor Luiz de Andrade, advogado e coordenador da Unidade Móvel da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj. O Poder Legislativo manifesta suas congratulações ao advogado e coordenador da Unidade Móvel da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj, Dr. Vitor Luiz de Andrade. Ofertamos essa homenagem pelos relevantes serviços prestados ao município através do ônibus da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj no atendimento, esclarecimento e orientação jurídica gratuita aos cidadãos vassourenses, contribuindo para a eficiência, para a proteção e a garantia de seus direitos. Desejamos êxito nos seus projetos e que as bênçãos divinas sejam derramadas sobre os seus sonhos. Sala das sessões, em 22 de novembro de 2021. José Maria Vaz Capucci, vereador. E está assinada por todos os vereadores da casa, Vitor. Então, doutor Vitor, estamos aqui. É uma homenagem singela aqui, porque todas as pessoas que vêm aqui nos ajudam, nos auxiliam aqui, realmente nós temos que dar todo o apoio e essa casa tem se mostrado sempre solidária em apoiar a todos aqueles que têm essa iniciativa. Muito obrigado pela sua atuação. Se quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Primeiramente, eu queria agradecer a todos os nobres vereadores, essa respeitosa casa, por essa homenagem a mim e a toda a equipe do ônibus que estivemos aqui presente. Esse trabalho, ele não se resume apenas a mim, nem a equipe que esteve aqui presente. É uma engrenagem que também de respeito a todos os outros servidores que estão dentro da Alerj. Somos mais de 50 comissionados que dá continuidade ao trabalho. Sem essa equipe interna, a equipe externa também não conseguiria fazer um belo serviço que eles dão continuidade com excelência. A Alerj, pela Comissão de Defesa do Consumidor, pelo deputado Fábio Silva, em nome deles, eu venho agradecer e estamos dispostos, assim que vocês enviarem um e-mail, a retornar para poder continuar dando esses esclarecimentos e oportunizando aos consumidores eles buscarem os direitos deles, que são violados a todo tempo por de vários meios, de plano de saúde, energia, lojas, bancos. Então, a Comissão de Defesa do Consumidor está
portas abertas para vocês, estamos disponíveis para voltar assim que vocês puderem estar nos chamando. Isso se estende a todos, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Eu vou pedir ao Dr. Vitor que leve a nossa moção de aplausos e congratulações ao senhor Alexandre Severino. Moção de aplausos e congratulações à equipe da Comissão de Defesa do Consumidor da LERJ, representada pelo senhor Alexandre Severino. O Poder Legislativo manifesta suas congratulações à equipe da Comissão de Defesa do Consumidor da LERJ, ofertando sua homenagem pelos relevantes serviços prestados ao município através do ônibus da Comissão de Defesa do Consumidor da LERJ, no atendimento, esclarecimento e orientação jurídica gratuita aos cidadãos vassourenses, contribuindo com eficiência para a proteção e garantia de seus direitos. Desejamos êxito nos seus projetos, que as bênçãos divinas sejam derramadas sobre os seus sonhos. Sala das sessões, 22 de novembro de 2021. Já estava pronta essas moções, estão sendo entregues agora, por conta de não tivermos, foi o final do período, por causa de pandemia, uma série de coisas, então nós tivemos que adiar, mas já estavam aqui à disposição de vocês. Eu gostaria que você, doutor Vitor, que levasse ao Alexandre essa moção, entregasse e agradecesse em nome dessa casa. Que todos os vereadores aqui presentes é solidário junto com vocês. Muito obrigado pelo trabalho de vocês aí. Obrigado a todos, tá bom? Tá bom, querido. Seja bem-vindo. Solicito que o presidente Zé Maria Vaz Capucci retorne à presidência. Após entregar essas moções aqui, nosso nome, nome dessa casa, poxa, eu acho fundamental esse órgão de defesa ao consumidor. Pô, cara, as pessoas são lesadas de maneira que vocês não têm ideia. Como as pessoas, dependem. Quando tivesse o Vitor aqui, advogado, poxa, e o Manuelzinho, cara, é impressionante. A demanda é muito grande. É porque a gente desconhece, tem muita coisa que a gente não sabe. Mas a importância do trabalho dessas pessoas é fundamental para o funcionamento, para que as pessoas, entendendo, tenham seus direitos garantidos. Que o direito do consumidor tem que ser garantido. Então é muito importante, gente, essa moção que foi assinada por vocês, por todos nós aqui dessa casa, que oferecemos, e é muito importante isso para a gente, né? Que a gente possa ter mais pessoas lutando pela causa daqueles que realmente são lesados, né? Aí no seu dia a dia, e que possam ter um órgão onde possam recorrer. Porque às vezes tem que pagar para poder fazer, às vezes muita gente não tem condições para dispor de um dinheiro para poder arcar com a despesa, né, judicial, para poder ter seu direito garantido. Então, eu agradeço a todos vocês pelo carinho que receberam eu, o doutor Vitor aí, e o Alexandre, porque realmente é uma coisa de muita importância. Muito obrigado a todos aí, tá, gente? Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da súmula número 5 de 2022. Estado do Rio de Janeiro, Câmara Municipal de Vassouras. Súmula número 05 de 2022. Quarta sessão ordinária do terceiro período legislativo. 3 de março de 2022. Projetos apresentados. Projeto de lei número 67 de 2022. Altera a lei número 3.260 de 30 de dezembro de 2020,
que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Vassouras e da outras providências. Autor, Prefeito Municipal. Ordem do dia, única discussão. Correspondência recebida do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E essa aqui? Protocolo número 872 de 2021. E tá lendo só, peraí, só um instantinho. O vereador, essa nós tiramos. Hein? Essa nós tiramos, então nós vamos fazer só a... Primeira discussão. Projeto de Lei número 806 de 2021. Dispõe acerca de procedimentos sobre a presença, atenção e cuidado com crianças e adolescentes com deficiência e doenças crônicas nos estabelecimentos de ensino em Vassouras e da outras providências. Autor, Cássio Dias dos Santos Cardoso. Projeto de Lei número 03 de 2022. Altera a Lei Complementar número 57 de 2017. Para explicitar a harmonização legiferente com as exigências da aplicação e interpretação da legislação tributária. Autor, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 28 de 2022. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor total de R$ 48.962,04 e da outras correlatas providências. Autor, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 30, de 2022. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor total de R$ 172.424,44 e da outras providências. Autor, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 31, de 2022. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor total de R$ 3.260.710,87 e da outras providências. Autor, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 32, de 2022. Altera a Lei número 3.381, de 20 de janeiro de 2022. Autor, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 37, de 2022. Dispõe sobre as ações de fomento destinadas ao setor cultural a serem adotadas para a retomada do setor pós-pandemia no município de Vassouras. Autor, Prefeito Municipal. Segunda discussão. Projeto de Lei número 68, de 2022. Altera os itens A, B e C do anexo 1º da Lei 3.142, de 2019. Autor, vereadores. Sala das Sessões, 3 de março de 2022. Bianca Costa de Almeida, agente administrativo. Pela ordem, presidente. Gostaria de solicitar a apresentação verbal das indicações de minha autoria. 69/2022, 70/2022, 71/2022, 72/2022 e 73/2022. A pedido do vereador Bruno Salles, fica incluída em nossa súmula de hoje a solicitação feita pelo vereador. Feita a leitura da súmula, passamos à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do voto do parecer prévio referente ao processo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, número 207.689/5 de 2021, que trata da prestação de conta do governo do chefe do Poder Executivo, exercício de 2020. Gabinete da Conselheira Mariana Montemelo Williman. Tribunal de Contas do Estado de Janeiro. Processo 207.689-5/21. Voto. Primeira emissão de parecer prévio favorável. A aprovação de contas do chefe do Poder Executivo do município de Vassouras, senhor Severino Ananias Dias Filho,
referente ao exercício de 2020, referentes ao exercício de 2020, com as ressalvas, determinações e recomendações descritas a seguir. Ressalvas e determinações. Ressalva número 1. O valor do orçamento final apurado, R$ 325.974.720, com base na movimentação de abertura de créditos adicionais. Não guarda paridade com o registro do comparativo da despesa autorizada com a realizada consolidado. Anexo 11 da Lei Federal número 4.320/64, R$ 331.563.524,36. Determinação número 1. Observar para que o orçamento final do município, apurado com base na movimentação de abertura de créditos adicionais, guarde paridade com o registrado nos demonstrativos contábeis consolidados, em face do disposto do artigo 85 da Lei Federal, número 4.320/64. Ressalva número 2. O município não cumpriu integralmente os requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal pela instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da sua competência constitucional. Determinação número 2. Implantar ações visando a adoção de procedimentos e a estruturação da gestão dos impostos municipais pela sua instituição, previsão e efetiva arrecadação, requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal e o pleno atendimento do artigo 11 da Lei Complementar Federal número 101/00, conforme detalhamento nos processos do TCE do Rio de Janeiro, número 210.181, dígito 4/20, ISS, e no número 210.184, dígito 6, 2020, IPTU e ITBI. Ressalva número 3. Foram identificadas despesas de competência de 2019, classificadas na função 12, Educação no exercício de 2020, no valor de R$ 436.260,54, de acordo com o disposto do artigo 212 da Constituição Federal, consolidada com o artigo 2º do artigo 5º da Lei Complementar número 101/00 e o artigo 21 da Lei número 11.494/07. Determinação número 3. Observar o regime de competência, quando do registro das despesas da função 12, Educação e atendimento dos artigos 212 da Constituição Federal, consolidada com o inciso 2º do artigo 50 da Lei Complementar número 101/00. Ressalva número 4. Quanto ao encaminhamento das informações sobre os gastos com educação e saúde para fins de limite constitucional, utilizando como recurso a fonte ordinários. Determinação número 4. Para que sejam utilizados nos gastos com educação e saúde para fins de limite constitucional apenas fonte de recurso de impostos e transferência de impostos, de modo a atender plenamente ao estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, bem como no artigo 7º da Lei Complementar Federal, número 141/12. Ressalva número 5. Foram identificadas despesas de competência de 2019, classificadas na função 10, Saúde no exercício de 2020, no valor de R$ 141.113,17, despesas líquidas, em desacordo com o disposto do artigo 212 da Constituição Federal, consolidada com o inciso 2º do artigo 5º da Lei Complementar número 101/00 e o artigo 21 da Lei número 11.494/07. Determinação número 05. Observar a correta classificação das despesas na função 10, Saúde, em atendimento ao artigo 7º da Lei Complementar número 141/12, consolidada com o inciso 2º do artigo 50 da Lei Complementar número 101/00. Ressalva número 6.
Divergência no valor de R$ 480.444,06 entre a disponibilidade financeira registrada pela contabilidade, R$ 38.703.100,40, e as evidências do SIGFIS, deliberação do Tribunal de Contas, número 248/08, R$ 39.183.544,46. Determinação número 6. Observar o registro de todas as disponibilidades financeiras no SIGFIS, em atendimento à deliberação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, número 248/08. Ressalva número 7. Divergência no valor de R$ 4.854.252,48 entre os encargos e despesas compromissadas a pagar registro pela contabilidade, R$ 13.991.692,09. E as evidências do SIGFIS, deliberação do Tribunal de Contas, número 248/08, R$ 18.845.944,57. Determinação número 7. Observar o registro de todos os encargos e despesas compromissadas a pagar no SIGFIS, em atendimento à deliberação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, número 248/08. Ressalva número 8. Inconsistência na aprovação dos recursos oriundos dos royalties nos respectivos costos de receitas previstas no ementário da Receita anexo ao Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, com reflexo de demonstrativo da receita orçada com a arrecadada, anexo 10 da Lei nº 4.320/64, uma vez que os royalties do Fundo Especial do Petróleo foram registrados como sendo do excedente da produção. Observar a correta apropriação dos recursos de royalties nos costos da receita previsto no ementário da Receita anexo ao Manual da Contabilidade aplicado no setor público. Ressalva número 9. O município não criou o código de fonte de recurso específico para a classificação dos recursos de royalties de que trata a Lei Federal número 12.1858/13. Determinação número 9. Providenciar a criação no orçamento municipal de código de fonte de recurso específico para a classificação das receitas provenientes dos royalties que trata a Lei Federal número 12.858/13. Ressalva número 10. O município não cumpriu integralmente as determinações exaradas anteriormente por esta Corte. Determinação número 10. Observar o fiel cumprimento das determinações exaradas por esta Corte. Recomendação. Para que o município atende para a necessidade do uso consistente e responsável dos recursos dos royalties, priorizando a colocação dessas receitas na aplicação de programas e ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da economia local, bem como busca alternativas para atrair novos investimentos de forma a compensar as possíveis perdas de recursos futuros. Pela comunicação, na forma do artigo 26 do Regimento Interno desta Corte, ao atual responsável pelo controle interno da Prefeitura Municipal de Vassouras, para que a. Tome ciência da decisão deste tribunal e atue de forma a cumprir adequadamente a sua função de apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional, prevista no artigo 74 da Constituição da República Federativa do Brasil, /de 88, no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal. B. Pronuncie-se nas próximas contas de governo, de forma conclusiva, quanto aos fatos de ordem orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, que tenha contribuído para os resultados apurados, de modo a subsidiar a análise das contas por este tribunal, apresentando certificado de auditoria quanto à regularidade com ressalva ou irregularidade de contas, apontando ainda quais foram as medidas adotadas no âmbito do controle interno, no sentido de alertar a administração municipal quanto às providências a serem implantadas para a melhoria da gestão governamental.
além de apresentar análise das determinações e recomendações exaradas por este Tribunal de Contas de Governo. Terceiro, pela comunicação, na forma do artigo 26 do regime interno desta Corte, ao atual prefeito municipal de Vassouras para que seja alertado: a. Quanto ao fato de que, a partir das contas de governo municipais referentes ao exercício de 2021, a ser apresentada a esta Corte no exercício de 2022, seja observada a nova regulamentação do Fundeb, estabelecida na Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogando quase integralmente a Lei Federal nº 14.494 de 2007, com especial atenção nos artigos 25 e 26 da nova lei, que altera, respectivamente, o percentual e prazo de utilização de recursos do Fundeb no exercício seguinte e o percentual de aplicação mínima de remuneração dos profissionais da educação básica com efetivo exercício. B. Quanto ao fato de que, a partir das prestações de contas do governo, referente ao exercício de 2021, a serem apresentadas em 2022, a contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública não deve compor a base de cálculo ao 12º para o Legislativo Municipal de que trata o artigo 29 da Constituição Federal de 88. C. Quanto ao fato de que, a partir de contas do governo municipais referentes ao exercício de 2024, último ano do atual mandato, a serem apreciadas por esta Corte no exercício de 2025, a metodologia de verificação do cumprimento estabelecido no artigo 42 da Lei Complementar Federal número 101/00, passará a considerar a disponibilidade de caixa e as obrigações de despesas contraídas de forma segregada por fonte de recurso específica, em observância ao artigo 8º da Lei Complementar Federal número 101/00. D. Quando o fato de que, a partir das prestações de contas do governo referente ao exercício de 2021, a serem apresentadas em 2022, deverão ser consideradas com as vedações impostas pelo artigo 8º da Lei nº 7.990/89, que veda a ampliação de recursos dos royalties em pagamentos de dívida e no quadro permanente de pessoal, executando o pagamento de dívida para com a União e suas entidades, bem como excepcionando o custeio e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, inclusive as relativas a pagamento de salários e outras verbas de natureza remuneratória a profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública. Aplicam-se todas as compensações financeiras devidas pelo resultado de exploração do petróleo ou gás natural, quais sejam royalties gerais, Lei Federal número 9.478 de 97, artigo 48, royalties excedentes, Lei número 9.478 de 97, artigo 49, royalties em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, Lei Federal número 12.351 de 2010, e artigo 42b, participações especiais, Lei Federal número 9.478 de 97, artigo 50. Quarto, pela comunicação ao atual prefeito da Câmara Municipal de Vassouras, ao atual presidente da Câmara Municipal de Vassouras, na forma do regimento interno desta Corte, para que tenha ciência. Quanto à emissão do presente parecer prévio, com o registro de que a íntegra dos autos se encontra disponível ao site eletrônico desta Corte de Contas, de que a partir das contas atuais de gestão referentes ao exercício de 2024, a serem encaminhada no exercício de 2025, a metodologia de verificação do cumprimento do estabelecido no artigo 42 da Lei Complementar Federal número 101/00, passará a considerar a disponibilidade de caixa e as obrigações de despesas contraídas, de forma segregada por fonte de recurso específica, em observância ao artigo 8º da Lei Complementar Federal número 101/00. Quinto,
pela comunicação às partes interessadas, na forma do artigo 26 do Regimento Interno desta Corte, para que tenha ciência desta decisão. Findas as providências supra pelo arquivamento do processo. Mariana M. Williman, conselheira relatora. Feita a leitura do parecer do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, após a leitura e Comissão de Finanças e Orçamento ter exarado seu parecer favorável, coloco em votação para que seja apreciado em única discussão o processo número 980 de 2021. Eu gostaria de discuti-lo. Depois o senhor gostaria de falar? Gostaria só de discutir brevemente, senhor presidente. Antes de tudo, eu quero deixar bem claro que seguirei o voto da relatora e do relatório aqui da Comissão de Finanças e Orçamento, mas eu acho que seria importante a gente frisar algumas coisas para não dizer que passou em branco nesse plenário. A princípio, eu quero deixar bem claro que o corpo instrutivo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a princípio, pediu a rejeição das contas. Depois que a relatora, a doutora Mariana, fez algumas considerações aqui e sugeriu a aprovação. Mas o mais importante dizer nisso tudo, é onde eu faço e estou frisando aqui, que são duas coisas são dois considerandos que a gente tem que deixar isso bem claro. Mas um mais importante é esse considerando. Considerando que o parecer deve refletir a análise técnica das contas examinadas, ficando em julgamento sujeito às câmaras municipais. Ou seja, ela mesma deixa bem claro que o voto final é da Câmara. O voto final é do plenário da Câmara Municipal de Vassouras. O Tribunal de Contas é um órgão técnico, é um órgão que auxilia os vereadores a uma melhor decisão. A primeira decisão foi feita pelo tribunal, pelo corpo instrutivo, pedindo a rejeição das contas. O Ministério Público também fez diversas determinações aqui, exigências, também pedindo a rejeição das contas. Depois a doutora Daniele e a Comissão de Finanças, e, se eu não me engano, acho que a Comissão de Justiça também deu o parecer. Quero só deixar bem claro, para não dizer que passou por essa casa e nós não prestamos atenção nesses dois pontos. Mas eu quero dizer que eu sou a favor, vou votar a favor das contas, mas eu me sinto no dever e no direito de relatar esses fatos para não dizer que passou por essa casa e nenhum vereador aqui viu ou expressou esse caso. Muito obrigado, senhor presidente. Eu também gostaria de discutir, porque, como nós presenciamos em mandatos passados, nós atravessamos momentos difíceis na legislatura passada e também no ano passado aqui, por conta de pandemia. Então, existem observações em relação à saúde, mas nunca, em tempo nenhum, teve tanto investimento na saúde por parte da Prefeitura, entendendo, na área de saúde em Vassouras. O prefeito, como eu e o vereador Kiko Brando, nós viemos fazendo assim, muitas observações em relação ao governo anterior do Severino Dias. Nós não vimos nenhuma evolução patrimonial da pessoa do prefeito ser beneficiado por nada, que se hoje o prefeito saísse, ele saía com menos do que ele entrou como prefeito. Nós conhecemos o Severino, sabemos disso. Então, gente, eu estou falando para vocês, é isso que a gente tem que observar. E, na realidade, foi muito feliz o voto dessa relatora, porque existe uma coisa chamada ajuste de conduta, que eu falei para vocês que nós já assinamos ajuste de conduta aqui na Câmara, porque eles sugerem que a gente possa fazer um ajuste de conduta, que a gente tenta fazer sempre o melhor. E, às vezes, a gente pode ter um pouco assim um pouco mais afoito em algumas decisões, mas nunca ultrapassamos o limite da legalidade. Tudo que nós fizemos nessa casa foi estritamente dentro da legalidade.
Então, todos os vereadores dessa casa sempre lutaram e tiveram, entendendo, as suas consciências tranquilas em dar seu voto, em analisar, fiscalizar de maneira isenta, entendendo, e fazer com que todos os ajustes de conduta, assim como nesse parecer do Tribunal de Contas, simplesmente fazer um ajuste de conduta. Seria uma coisa extremamente desagradável rejeitar contas do atual prefeito, entendendo, sem que o mesmo tenha cometido crime. Isso que fique claro aqui no plenário aqui. Eu acho que todos os companheiros aqui que estão aqui dentro sabem, principalmente das dificuldades que nós enfrentamos no início do nosso mandato. O vereador Kiko, o vereador Silvinho, o vereador Manel, o vereador Sandrinho, entendendo, que estava todos aqui com a gente. Nós enfrentamos muitas dificuldades, não é verdade, vereador? Então, isso é de extrema relevância, que nós tenhamos ajustes de conduta para que a gente vote com segurança e tranquilidade em aprovar, entendendo? Sim, o Lomeu, é verdade, o vereador Lomeu também, presente também, sabe de todas as dificuldades que nós passamos. Então, nós lutamos aqui pelo bem de nossa cidade, sempre tentando alinhar, caminhando a prefeitura ao lado da universidade, que é uma parceira. Pô, não tem como a gente descrever essa parceria, os benefícios que trouxe para a nossa cidade e para o nosso povo. Então, gente, é isso que eu estou falando. Então, o meu voto realmente não poderia deixar de ser favorável, porque aqui é questão de ajuste de conduta. O prefeito vai se ajustando na conduta, porque ele tem que fechar o ano de 2024, que é o último ano de mandato dele, com as contas deles toda direitinha, com tudo fechado, tipo assim, receita e despesa, bater tudo certinho, para não cometer o erro do governo passado, que deixou um rombo na prefeitura e teve, infelizmente, que é uma tristeza para todos nós, uma evolução patrimonial completamente incompatível com o ganho de um prefeito. Eu acho que isso é muito importante que vocês observem. Porque quando você tem uma atividade afim, quando você tem uma outra atividade que não seja unicamente, especificamente aquela, você é um empresário, você pode ter uma empresa e ser o prefeito, você pode ser um empresário e ser prefeito, você pode ser médico, exercer sua profissão e ser prefeito. Exemplos, advogar e ser prefeito. Por quê? Eu acho que aqui tem exemplo, um pecuarista, um agricultor e ser prefeito. Então, a gente tem que colocar esse fato para que as pessoas possam analisar e ver que o prefeito não teve nenhuma evolução patrimonial que seja de conhecimento de qualquer vereador aqui dentro, que seja incompatível seu ganho como prefeito de Vassouras. Então, eu fico aqui e parabenizo a relatora pelo voto dela, pedindo pela aprovação do projeto. Porque nós vivemos aqui em Vassouras e sabemos das necessidades das coisas. É por isso que eu falo que a gente estava conversando anteriormente sobre a aprovação de contas. Porque é muito importante para quem vive aqui na cidade. Nós temos a plena convicção, entendendo, daqueles que fizeram pelo povo e daqueles que fizeram por si mesmo. Então, gente, é isso que a gente tem que ter em mente. Votar porque ele era bonzinho, presta atenção. Ninguém talvez tenha tido amizade, mais proximidade ao ex-prefeito do que eu, que vi eles, crianças, meninos, cresceram próximos a mim. A gente aqui não está aqui para julgar a pessoa, nós estamos aqui para julgar o gestor. É uma coisa bem diferente. Então, quando vocês proferirem seus votos, vocês estão proferindo o voto ao gestor, não à pessoa. Tanto nas contas que nós vamos botar agora, que vai ser votada agora, como as contas que nós vamos ter que votar daqui a 15 dias. Então, gente, que fique isso na consciência de vocês. Que eu acho que nenhum de vocês deve nada a votar esse tipo de voto, porque eu devo alguma coisa, então não deva. Então não deva. Se for para fazer isso, não deva. Nós somos vereadores e temos que ter dignidade. Todos nós.
Que a pior coisa é isso. Nós estamos vendo o Supremo Tribunal Federal cometer crimes aí, por quê? Porque deve favor. Foram indicados e estão lá militando dentro de um tribunal, do Supremo Tribunal Federal. E o Senado não pode fazer nada, porque a maioria tem o rabo preso dentro daquele Senado. Então que a gente escolha os nossos senadores na hora da gente votar, que a gente escolha os nossos deputados federais na hora da gente votar. Porque a hora que a gente vota, ou trabalha para eles e pede votos, faça algum trabalho pedindo aos amigos que votem, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. Porque os que têm rabo preso vão chegar lá e vão se vender lá dentro do Congresso. E o Supremo Tribunal Federal tem sido a grande vergonha do nosso país. Tem causado um constrangimento fora do comum, entendendo? Eles agem atropelando a Constituição de uma maneira que eu nunca vi. Eu não sei como ainda não teve uma intervenção federal em cima do Supremo Tribunal Federal. Porque é uma coisa completamente absurda o que estão fazendo. Ninguém prende, botem na cabeça de vocês, ninguém prende um ex-presidente da República, ninguém prende um deputado, ninguém prende um senador, se não tiver provas extremamente concretas dos crimes que os mesmos cometeram. Porque não é fácil você colocar um homem desse na prisão. Então, depois eles vêm cheios de história, contando história para todo mundo, que não fez, não, é mentira. Tudo que eles contam é mentira. Então, todos que foram presos, deputados, senadores, o presidente, ex-presidente, todos eles são culpados, foram culpados sim. Foram absolvidos por uma justiça que, infelizmente, hoje é o grande câncer do nosso país. A justiça, infelizmente, elas têm sido muito injusta com o nosso povo. Porque se fosse uma pessoa humilde, uma pessoa pobre, sem condições e sem expressão, estava na cadeia apodrecendo até hoje. Então que nós tenhamos bastante consciência na hora da gente poder fechar. Eu vou apoiar o deputado fulano, deputado Beltrano. E veja a vida dele. Porque eu não vou pedir voto para ex-presidiário. Eu não vou pedir voto para pessoas que tenham cometido crime enriquecendo às custas do povo. Então que todos os vereadores aqui carreguem isso consigo. Porque também não devo nenhum favor a eles. Não tenho rabo preso com nenhum deles e nem devo nenhum favor a eles. Então aqui a Câmara funciona de uma maneira independente, porque aqui nós não devemos obrigação a ninguém. Estão nos ajudando? Sim, estão nos ajudando, vamos receber um auxílio aqui. Mas que esse auxílio vem porque é a preservação de um patrimônio histórico e cultural de Vassouras, que é a nossa Câmara. Entendendo? Mas que fique claro que isso é a obrigação de um legislador e que tem competência e de um secretário de Estado de fazer esse tipo de envio de dinheiro, porque não é ele que vai usufruir, nós vamos usufruir por um período, mas quem vai ser os maiores beneficiados será o nosso povo com a nossa Câmara aqui, realmente de uma maneira impecável. Então fica aqui, gente, o meu voto será favorável também a esse projeto, à aprovação das contas do prefeito Severino Dias, porque nós nunca vimos um ato de indignidade por parte dele. É isso que nós temos que colocar, porque é uma pessoa humilde, uma pessoa simples e que não tem hoje praticamente que nem um carro para andar. Que ele anda muito de carona, entendendo, com alguns vereadores aqui, o vereador Léo, acho que pega ele várias vezes na casa dele para poder trazê-lo. E outros vereadores, se me pedir, eu mando lá buscar ele também, não tem problema nenhum. Entendendo? Mas é uma coisa para vocês verem que a pessoa não teve uma evolução patrimonial incompatível. Ou seja, lutou pelo desenvolvimento da cidade, lutou pela nossa saúde como um leão. Como eu falei, nunca em nenhum tempo nós recebemos tanto recurso para a saúde de Vassouras quanto na gestão do prefeito Severino Ananias Dias. Muito obrigado a todos. Continua em discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discuti-lo, coloco o processo do Tribunal de Contas do Estado, processo número 980 de 2021, em votação. Os vereadores que forem a favor,
permaneçam como estão. Aprovado em única discussão o processo número 980 de 2021, referente à prestação de conta do chefe do Poder Executivo no exercício de 2020. Primeira discussão. Após as comissões pertinentes terem exarado seus pareceres, coloco em votação para que seja apreciado em primeira discussão o projeto de lei número 806 de 2021. Dispõe acerca de procedimentos sobre a presença, atenção e cuidados com crianças e adolescentes com deficiência e doenças crônicas nos estabelecimentos de ensino de Vassouras, Rio de Janeiro, e dá outras providências, de autoria do prefeito municipal. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor. Presidente. Desculpe, teve um erro de digitação aqui. A autoria desse projeto é do vereador Cássio. Entendendo? Cássio de Souza Cardoso, tá? O projeto é da autoria de Vossa Excelência, vereador, desculpe, é porque eu estou aqui com a súmula aqui, o roteiro de votação na mão, então está escrito aqui de maneira errada. Eu gostaria que corrigissem depois, posteriormente. Está em discussão o projeto de lei número 806 de 2021, de autoria do vereador Cássio Cardoso. Está em discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei 806 de 2021, de autoria do vereador Cássio Cardoso. Após as comissões pertinentes terem exarado seus pareceres, coloco a votação que seja apreciado em primeira discussão o projeto de lei número 3 de 2021, que altera a lei complementar número 57 de 2017 para explicitar a harmonização legiferante com as exigências de aplicação e interpretação da legislação tributária, de autoria do prefeito municipal. Está em discussão o projeto de lei complementar número 3 de 2021. Não havendo vereador que queira discuti-lo, coloco em votação. Vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar número 3 de 2021. Após as comissões pertinentes terem exarado seus pareceres, coloco em votação para que seja apreciado em primeira discussão o projeto de lei número 28 de 2021, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor total de R$ 48.962,04 e dá outras correlatas providências, de autoria do prefeito municipal. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 28 de 2021. Após as comissões pertinentes terem exarado seus pareceres, coloco em votação para que seja apreciado em primeira discussão o projeto de lei número 30 de 2021. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$ 172.424,44 e dá outras providências, de autoria do prefeito municipal. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 30 de 2021. Após as comissões pertinentes terem exarado seus pareceres, coloco em votação para que seja apreciado em primeira discussão o projeto de lei número 31 de 2021, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor total de R$ 3.260.710,87, de autoria do prefeito municipal. Coloco o projeto em discussão.
Não havendo vereador que queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei número 31 de 2021. Após as comissões pertinentes terem exarado seus pareceres, coloco em votação para que seja apreciado em primeira discussão o projeto de lei número 32 de 2021, que altera a lei número 3.381, de 20 de janeiro de 2022, de autoria do prefeito municipal. Está em discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei número 32/2021. Após as comissões pertinentes terem exarado seus pareceres, coloco em votação para que seja apreciado em primeira discussão o projeto de lei número 37 de 2021, que dispõe sobre as ações de fomento destinadas ao setor cultural a serem adotadas para a retomada do setor pós-pandemia do município de Vassouras, autor prefeito municipal. Está em discussão o projeto de lei 37 de 2021. Não havendo vereador que queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei número 37 de 2021. Em segunda discussão, após as comissões pertinentes terem exarado seus pareceres, coloco em votação para seja apreciado em segunda discussão o projeto de lei número 68 de 2022. Altera os itens A, B e C do anexo 1º da Lei número 3.142 de 2019, de autoria do prefeito municipal. Está em discussão o projeto. É autoria dos vereadores, senhor presidente. Autoria dos vereadores. 168 de 2022. Mas eu quero discutir o projeto, senhor presidente. Tá bom. Já o falei. Vereador, tá... Não, tudo bem, prefeito. Eu sei. Só refazer aqui, que o projeto de lei 68 de 2022, que altera os itens A, B e C do anexo 1 da lei número 3.142 de 2019, é da autoria dos vereadores. Isso aí. Senhor presidente, discutir... Obrigado, vereador Kiko. Por nada. Já foi discutido em primeira discussão, já parabenizei a mesa, Vossa Excelência, todos os vereadores. Eu só quero dizer aqui que a gente ainda está na esperança, esperando o prefeito municipal mandar um projeto de lei desse porte que, pelo menos, corrija a inflação medida pelo IPCA aos nossos funcionários públicos municipais. Aproveitando um ensejo que já estamos em segunda discussão, dando uma correção de 13,1% a todos os funcionários da Câmara, frisando mais uma vez e pedindo aos nossos pares e tornando público que ainda estamos esperando a correção monetária dos nossos funcionários públicos municipais. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado. Obrigado, vereador Kiko, mas é uma autoria conjunta, isso diz respeito a todos nós vereadores, porque todos lutam em prol do funcionalismo, que faz jus realmente a receber esse aumento aí, e acho que nós não poderíamos agir de maneira diferente. Continua em discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão, projeto de lei 68/2022. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação do plenário, encerro a ordem do dia. Passamos à palavra livre. Não havendo vereador inscrito na palavra livre, nem nas explicações pessoais, encerro a sessão, convocando a 5ª sessão ordinária para imediatamente. Solicito ao primeiro secretário que faça chamado dos senhores vereadores.
Bruno Guimarães Salles. Presente. Cássio Dias dos Santos Cardoso. Presente. Dinei da Silva Gomes. Presente. Francisco Carlos Teixeira Brando. Presente. Gabriel dos Santos Silva. Presente. José Maria Vaz Capucci. Presente. Leonardo Miranda Guimarães. Presente. Manuel Melo de Macedo. Presente. Matheus Veneciano da Silva. Presente. Sandro Alex Medeiros Mota. Presente. Silvio Leal Soares. Presente. Vitor Setaro de Alcântara Paixão. Presente. Giovanni Lomeu. Presente. Havendo número legal e sua proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a 5ª sessão ordinária do 3º período legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da súmula número 6 de 2022. Estado do Rio de Janeiro. Câmara Municipal de Vassouras. Súmula número 6 de 2022. 5ª sessão ordinária do 3º período legislativo. 3 de março de 2022. Ordem do dia. Primeira discussão. Projeto de Lei número 67 de 2022. Altera a Lei número 3.260 de 30 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Vassouras e da outras providências. Autor, Prefeito Municipal. Segunda discussão. Projeto de Lei número 806 de 2021. Dispõe acerca de procedimentos sobre a presença, atenção e cuidado com crianças e adolescentes com deficiência e doença crônica nos estabelecimentos de ensino em Vassouras e da outras providências. Autor, Cássio Dias dos Santos Cardoso. Projeto de Lei número 3 de 2022. Altera a Lei Complementar número 57 de 2017 para explicitar a harmonização legiferante com as exigências da aplicação de interpretação da legislação tributária. Autor, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 28 de 2022. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor total de R$ 48.962,04 e da outras correlatas providências. Autor, Prefeito. Projeto de Lei número 30 de 2022. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor total de R$ 172.424,44 e da outras correlatas providências. Autor, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 31 de 2022. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor total de R$ 3.260.710,87 e da outras providências. Autor, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 32 de 2022. Altera a Lei número 3.381 de 20 de janeiro de 2022. Autor, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 37 de 2022. Dispõe sobre as ações de fomento destinadas ao setor cultural a serem adotadas para a retomada do setor pós-pandemia no município de Vassouras. Autor, Prefeito Municipal. Sala das Sessões, 3 de março de 2022. Bianca Costa de Almeida, agente administrativo. Feita a leitura da súmula número 6 de 2022. Presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Gostaria de solicitar a apresentação verbal das indicações de minha autoria. Número 74/2022, 75/2022, 76/2022 e 77/2022. A pedido do vereador Bruno Salles, considero incluídas na súmula as indicações solicitadas pelo vereador. Feita a leitura da súmula número 6 de 2022, passamos à ordem do dia. Em primeira discussão, após as comissões pertinentes terem exarado seus pareceres, coloco em votação para que seja apreciado em primeira discussão o projeto de lei número 67 de 2022,
que altera a Lei nº 3.260, de 30 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Vassouras e da outras providências, de autoria do prefeito municipal. Está em primeira discussão o projeto. Senhor presidente, gostaria de discutir o projeto. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, toda a população vassourense, trata-se de um projeto de lei enviado pelo prefeito municipal que cria 102 cargos em comissão e 79 funções gratificadas na prefeitura municipal. Segundo o demonstrativo de impacto financeiro, o gasto mensal com aumento será de aproximadamente R$ 450 mil e no ano de 2022, com os encargos, será de cerca de R$ 7 milhões. Eu sou servidor público concursado, já fui servidor público comissionado, estudo administração pública, é a minha área. Não vejo problema, muito pelo contrário, na criação de cargos comissionados. Em casos específicos, inclusive, eu prefiro que sejam cargos comissionados. Existe no governo federal, estadual e municipal. A grande questão é a justificativa para se criar cargos comissionados. E eu gostaria até de citar alguns exemplos. Primeiro exemplo, esse ano, como o ano passado, eu fico diariamente em contato com a população, como os demais vereadores aqui. Nós estamos na rua direto e a população reclama com a gente direto. Eu venho recebendo muitos pedidos referentes a buracos em ruas. Então, por exemplo, se chega um projeto para a criação de cargos comissionados de trabalhadores de pavimentação, é algo que a gente pode discutir, que é justificável, e eu poderia até concordar. Lembrando que o cargo comissionado ele é de livre nomeação e livre exoneração. Então, se a gente está com um servidor público ali e ele não foi trabalhar, falta, reclama que está calor, não está pegando no serviço direito, a gente pode exonerar ele num dia e no outro dia já tem outro no lugar. Então, o problema não é o cargo comissionado, é a justificativa. Outro exemplo. Eu sou defensor de um turismo de qualidade, um turismo profissional. A gente tem a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo em Vassouras. Eu acredito que é a nossa vocação. Então, o turismo profissional que atrai pessoas com dinheiro, pessoas que vão gastar dinheiro em Vassouras, que vão fazer a demanda por serviços e por produtos aumentarem, isso vai gerar emprego e vai gerar renda. Então, a gente pode discutir a criação de um cargo ou de outros cargos profissionais, técnicos, renomados, experientes, que trabalham o turismo com qualidade para melhorar, para facilitar o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, gerando mais emprego e renda. Só que na lei, nos 102 cargos, nenhum cargo é para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, não é objeto da lei a geração de emprego em Vassouras. Então, esse é o primeiro ponto que eu não estou favorável à lei, referente à justificativa da criação desses cargos. Inclusive, no artigo 5º da lei, dá o prazo de 90 dias para o prefeito municipal, através de decreto, atribuir o que cada cargo vai fazer, colocar a função de cada cargo. Então, vejam bem, a gente pode aprovar aqui 102 cargos sem função, e quando tiverem função, vai ser por decreto, o prefeito vai decidir, não vai passar nem pela Câmara Municipal. Então, cargo comissionado, ele tem que ser justificável. A gente não pode generalizar. Algumas pessoas generalizam, né? Cargo comissionado não pode. Pode, mas tem que ter justificativa para que a gente tenha uma administração pública eficiente, prestando um serviço público de qualidade. O outro ponto, que eu não sou favorável a essa lei, no ano passado, eu apresentei uma indicação 548/2021, que era para a Prefeitura Municipal providenciar um estudo de impacto financeiro para o reajuste dos servidores. E quando eu falo reajuste em servidores, é o servidor concursado e o servidor comissionado. Todos que estão no quadro da administração têm direito em receber reajuste. Esse reajuste é constitucional, está na Constituição Federal, artigo 37. Não é aumento salarial, é uma correção, porque os preços aumentam, então o reajuste tem que acompanhar a inflação. E se esse estudo não chegou para a gente aqui e a gente aprovar um projeto de lei que vai aumentar o gasto com o pessoal, pode ser, eu tenho que falar pode ser porque a gente não pegou para estudar, mas pode ser que o reajuste dos servidores não seja possível no futuro. Então, todos os servidores municipais sairiam prejudicados. Então, o projeto está em primeira discussão, eu explanei aqui
rapidamente a minha opinião. Gostaria que os colegas pensassem com mais calma, para que a gente pudesse justificar os cargos, ver a real necessidade desses cargos e se preocupar também com o reajuste dos servidores. Muito obrigado. Eu gostaria de discutir o projeto também aqui, mas colocando de uma maneira que realmente não é divergindo tanto do que o vereador falou, não. Mas o cargo comissionado, na realidade, essa estrutura do funcionarismo público, se ele é bom, ele fica. Se ele é péssimo, ele fica. Então, quando você cria cargo comissionado, se ele é bom, ele fica. Se ele é ruim, ele sai. Então, às vezes, uma administração para funcionar, ele tem que contratar, ele tem que pegar pessoas que tenham capacidade de tocar o serviço. Muitas das vezes, os serviços de uma prefeitura são tocados pelos cargos comissionados. Nós sabemos disso. Nós, na Câmara, temos cargos comissionados aqui que tocam a Câmara de maneira redonda, perfeita. Então, eu acho que o prefeito também já estudou esse impacto financeiro. Porque eu acho que eu não mandaria para Vossa Excelência um aumento aqui de número de funcionários na Câmara, se não fizesse um estudo financeiro, como demos aqui, 13,1% de aumento a todos os funcionários e a todos os cargos comissionados da Câmara, entendendo que foi de iniciativa de nós, vereadores aqui, se não tivesse estudado o impacto financeiro que isso ia provocar. Se não fosse possível dar, não é que a gente não queira dar. Na verdade, a gente gostaria que as pessoas ganhassem mais. A gente sabe que muitas pessoas ganham muito pouco. Se fosse possível, não fosse possível, a gente ia pedir desculpa a eles. Mas, infelizmente, a gente não poderia conceder. Por que nós concedemos? Nós fizemos um estudo de impacto financeiro e vimos que realmente era possível fazer o reajuste do nosso funcionário, que foi extremamente justo. Então, eu não posso fazer um julgamento a partir do momento que nós não temos o impacto financeiro, que eu tenho certeza que o prefeito deve ter feito, com certeza fez, porque ele tem pessoas capacitadas para fazer esse tipo de análise. Então, fica aqui, porque é uma prerrogativa do prefeito fazer essa criação, é uma coisa que ele está, inclusive, o orçamento cresceu de uma maneira substancial, tem mais dinheiro a prefeitura hoje, ela vai ter mais dinheiro, e isso, com certeza, vai dar condições do prefeito realizar mais obras. Inclusive, o vereador Vitor citou aqui sobre os buracos. Realmente, ontem eu recebi reclamação sobre isso, Vitinho. Também. É que tem muita coisa. As chuvas foram muito intensas nesse período agora que antecedeu. Então, tipo assim, realmente, poxa, muitas ruas estão precisando de reparo. Esperamos aqui a gente interceder junto ao prefeito, que ele faça esses reparos o mais rápido possível, até que ele possa vir e até fazer um asfaltamento de outros locais, porque tem asfaltado bastante ruas, e que ele possa seguir em frente. Acho que todos nós devemos interceder para que ele continue trazendo esses benefícios para Vassouras, porque realmente, às vezes, os buracos têm incomodado os nossos munícipes, sim. Mas não acredito que esse impacto vá prejudicar o andamento do nosso trabalho, do trabalho do prefeito aqui. Então, gente, fica aqui a minha consideração sobre isso. Porque eu não acredito, acho que o prefeito é bem ponderado, não faria algo que comprometesse a administração dele. Fica aqui justificado o meu voto. Senhor presidente, só para fazer um adendo sobre o ponto elevado aqui nessa discussão, sobre o limite de gasto pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Complementar 101, que diz que o gasto máximo que o município deve ter com o pessoal é de 54%. No segundo quadrimestre do ano passado, 2021, os gastos do governo municipal estavam em 34%. Com a nova lei, a previsão para o primeiro quadrimestre desse ano é para 42%. É bem longe assim, do prudencial de 54%, e para
ano seguinte de 41%, isso ocupando todos os cargos que podem também, estão sendo criados os cargos, mas podem não ser todos ocupados, ou podem, mas isso está em relação ao limite, com a receita corrente líquida, está totalmente dentro do previsto por lei, com a criação dos cargos. Pude estar aqui, sou presidente da Comissão de Orçamento e Finanças dessa casa, pude estar aqui no último audiência pública, comandando de audiência pública junto à controladora, e tive acesso a todos esses dados, e o projeto também consta o impacto financeiro do município, ao qual dei o meu parecer. Muito obrigado. Hoje, agradecer ao vereador Sandrinho aí por trazer para todos nós aqui a realidade e colocar para a gente que realmente, ou seja, o orçamento, ou seja, o gasto está bem abaixo com o pessoal, entendendo, do previsto em lei. Então, não existe nenhuma, não está infringindo a lei de responsabilidade fiscal, e espero que também, que esteja também colocando, porque é uma coisa que todos nós, todo dia, as pessoas pedem a gente, emprego. Pedem todo dia, todos nós somos abordados, entendendo? Até mandar, pois é. Então, se tiver, entendendo? Serão pelo menos criadas 102 vagas aí, entendendo? Para que possa ser ocupada, mas de livre escolha, como diz o vereador Vitor Setaro, colocou de livre escolha do prefeito. O prefeito vai indicar a pessoa para o local aonde há necessidade. Porque você colocar você vê uma tartaruga em cima de uma árvore, alguém vai ver que tem alguma coisa errada. Não é verdade? Então, nós vamos ter que fazer as coisas de maneira que o prefeito está fazendo, entendendo? De uma maneira, como disse o vereador Sandrinho ali, sobre o impacto financeiro, e que isso está bastante abaixo da lei da responsabilidade fiscal ou o gasto com o pessoal. Muito obrigado, vereador Sandrinho, pelo seu esclarecimento. Obrigado, presidente. Aproveitar também a oportunidade de parabenizar o vereador Vitor pelo discurso. Eu concordo com vários pontos que o vereador se reverenciou aqui em plenário, que realmente o cargo em condução é muito importante para o município, seja em qualquer esfera, é reconhecido por lei, e, sem dúvida, eu tenho certeza que o chefe do Poder Executivo vai usá-los da melhor maneira possível, vai usar a quantidade que seja necessário para suprir os serviços do nosso município. Parabéns pela sua argumentação totalmente técnica e muito relevante, ao qual concordo com vários pontos, vereador. Obrigado, vereador. Senhor presidente, eu gostaria também de discutir o projeto. Antes de tudo, eu quero deixar bem claro que aqui é o lugar da divergência, o lugar do parlamento. Escutei muito bem a explanação do vereador Vitor, como a explanação de Vossa Excelência, escutei a explanação do vereador Sandrinho, e gostaria de registrar aqui também o meu ponto de vista. Eu acho que, antes de tudo, é bom frisar novamente, deixar bem claro que o cargo comissionado é um cargo legal, é um cargo que nós, pessoas que vivem diariamente a administração pública, como os vereadores, como os secretários, o prefeito, sabe da importância de um cargo comissionado. Muitas vezes só o cargo comissionado faz uma coisa que até o funcionário de carreira não quer fazer. Enfim, quero deixar isso bem claro para as pessoas entenderem que eu, por exemplo, o mandato do vereador Kiko, ele não é contra o cargo comissionado. Nós somos contra o quê? Primeiro, é bom deixar bem claro, desde o governo Renan até hoje, o governo Severino foi o governo que teve mais cargo comissionado até hoje. Ponto. Estamos criando mais 102 cargos comissionados e 70 gratificações, que dá em torno de 7 milhões de reais. Até aí, tudo bem. O vereador Sandro, muito bem, trouxe aqui números que está folgado as contas do município para criar esses cargos. Eu não quero nem entrar no mérito político, para onde vai esses cargos, como vai ser nomeado esses cargos. Isso aí é o seguinte: depois que vota aqui, o prefeito faz realmente o que quiser com esses cargos. Não tem nenhuma criança aqui, não vamos deixar isso... Só uma parte, vereador, só para fazer um adendo. Eu não disse que está folgado, eu disse que, em relação à lei de responsabilidade fiscal, o percentual está realmente muito além de percentual. Muito aquém, né, Len? Aquém.
Então, muito aquém. Aonde eu quero chegar? Se o município hoje, se o prefeito nesse momento, que é um momento que nós estamos discutindo e pedindo, pelo menos o nosso mandato está o tempo todo aqui, pedindo e discutindo uma correção, no mínimo uma correção que o IPCA quer para os funcionários públicos municipais. Que o IPCA mediu. E nós estamos aqui defendendo que pelo menos 10% o prefeito corrija os salários dos nossos funcionários públicos municipais. O prefeito manda agora um projeto de lei criando mais 102 cargos comissionados e mais 70 gratificações. E até agora eu não vejo o governo falando no aumento do funcionário público. Eu não vi um projeto de lei até agora, a Câmara já aprovou, já corrigiu os funcionários públicos da Câmara Municipal de Vassouras. Estamos aqui agora discutindo 7 milhões no impacto financeiro anual do município e até agora o governo não manda a mensagem que o funcionário público em geral está esperando, que é a correção de, no mínimo, o IPCA de 10,3%, que foi os juros do ano passado, a inflação do ano passado. É isso que eu quero deixar bem claro. Eu acho que antes de discutir esse projeto, antes do prefeito mandar esse projeto para cá, o prefeito tinha que colocar em pauta e em execução o plano de cargos e salário e o aumento do funcionário público municipal. Mais uma vez friso, os 54% da lei de responsabilidade fiscal está muito aquém, até com esses 7 milhões de investimentos que temos aqui agora, que vai até os 7 milhões de impacto que vamos hoje aprovar nessa Câmara. E por que ainda não discutimos a correção do funcionário público municipal? Porque ainda não chegou nesta casa uma mensagem do prefeito, no mínimo corrigindo. Nós não estamos pedindo aqui aumento, não. Nós estamos pedindo a correção. E volto a frisar, não adianta falar, no mês de março ou no mês de abril, o plano de cargo e salário vai entrar e vai suprir essa falha. Não vai suprir. Tem muitos cargos e tem muitos setores da prefeitura e tem muitos funcionários que o plano de cargo e salário não vai alcançar eles. E só tem um jeito de alcançar, é os 10% da correção monetária que nós estamos pedindo. Então, eu acho injusto com os funcionários públicos municipal, eu nesse momento votar 102 cargos comissionados e mais 70 gratificações antes de discutir o aumento do funcionário público municipal. Essa é a minha opinião. Pois não? Permite uma parte, né? Só para esclarecer, nós deveríamos, vamos pedir ao prefeito que envie essa casa, esse projeto que Vossa Excelência está falando, que realmente está vindo, sendo debatido, discutido direitinho, para ver se ele tem essa posição. Se ele vai dar o aumento do reajuste aos servidores, sim, se ele vai implementar o plano de cargos e salário. Eu acho que todos nós, vereadores, nós estamos, senhor presidente, essa articulação com ele. Eu acho que nós podemos pedir a ele que nos encaminhe, entendendo? Não é, vereadores? É que a gente pode, todos nós, interceder por isso. Muito obrigado pela... junto. Vamos. Eu não acho que Vossa Excelência esteja errado, não. Eu acho que Vossa Excelência está direitinho, isso aí eu acho que tem que ser colocado. E o prefeito, com certeza, tem a posição dele e vai nos encaminhar. Mas nós poderíamos pedir que ele agilizasse pouco esse encaminhamento para essa casa, para que possa ele começar já também a tomar as providências. Por que, senhor presidente? Muito obrigado pela parte de Vossa Excelência. É muito bom a parte de Vossa Excelência. Eu acho que nós todos podemos. Eu só quero que Vossa Excelência me entenda. Eu estou aqui há mais de 30 dias, quando desde voltamos do recesso, eu acho que 20 dias, nós estamos aqui discutindo, falando todo dia da implementação do plano de cargo e salário. Nós estamos todo dia aqui cobrando ao prefeito, ou nas redes sociais, ou aqui no plenário, a correção de, no mínimo, o IPCA. Nós não escutamos falar mais nada sobre isso, não escutamos falar mais nada do aumento do funcionalismo público, não escutamos falar mais nada da implementação do plano de cargo e salário, e vem agora uma mensagem aqui de criação de mais 102 cargos comissionados, mais 70 gratificações.
e até hoje esta casa não recebeu quanto o prefeito vai mandar de aumento para os nossos funcionários. Essa é a minha explanação, essa é a minha frisar, mais uma vez digo, a criação, se tem dinheiro, se passou pela Câmara e o prefeito pediu, a gente faz parte de uma democracia. E aqui a gente ganha e a gente perde. Mas eu não posso deixar aqui de passar um projeto com impacto de 7 milhões anuais, num momento que todos os municípios de todos os estados do Brasil discutem uma correção. E até agora o prefeito não mandou para cá quanto ele vai corrigir aos nossos funcionários públicos municipais. Então, por isso, por hora, nesse momento, nós não estamos a favor desse projeto, porque precisamos, antes de tudo, discutir. Daqui a pouco pode mandar para cá. Olha só como é que as coisas se caminham. De repente a gente aprova esse projeto e daqui a pouco a parte contábil do prefeito manda para cá que não tem mais como dar correção salarial, porque já, senão vai aumentar, vai alcançar os 54%. Só para a gente permitir uma parte, Vossa Excelência. Pois não? Deixa eu falar, realmente, nós até votamos anteriormente a lei, né, do plano de cargo e salário. Já está aprovada pela gente essa lei. Tudo bem, ele pode implementar essa lei. Sim. Tá? Porque já está autorizada pelo Legislativo. Senhor presidente. E o aumento dos servidores, o prefeito pode fazer por decreto, ele pode determinar o aumento. Ele não precisa passar pela casa. Então, vamos ver, a gente deveria procurar saber do prefeito se os funcionários, já agora no salário, já vai receber com aumento que ele possa ter determinado. Não vai, porque senão a gente saberia, se o prefeito decretasse, fizesse um decreto corrigindo o salário de funcionário, a gente no dia seguinte ia saber que isso ia virar... mas... Até nesse momento hoje, às 8h10, não tem nenhum decreto. O líder, que é o vereador Léo, eu acho que ele dá um esclarecimento para a gente. Eu ouvi todos falar... esse projeto é um projeto muito importante. Por que eu vejo? Eu acho que a gente tem que votar o projeto. Não é levar por outro lado dizendo que o prefeito... É importante a luta do vereador Kiko, o mandato dele sobre o servidor, pedindo o reajuste de 10%. Acredito que todos os vereadores aqui é a favor. Estamos aqui também esperando essa mensagem. Tenho certeza que o prefeito também está lá junto com o corpo técnico, fazendo essa análise. O plano de cargo e salário... Eu discordo do vereador Kiko, é um projeto muito importante, sim, que todo vai ser aplicado agora no mês que vem. O servidor vem vários anos pedindo esse plano de cargo de salário. Esse plano de cargo de salário foi uma promessa do governo Severino e está cumprindo agora. Posso aqui dizer, não tenho todos certeza de números, mas 80% ali vai ter seus benefícios. O último concurso foi em 2013, que o Renan aplicou. O prefeito Severino aplicou, se não me engano, foi em 2017 ou 2019. Então, ali tem uma escala, quem tem 5 anos vai receber, quem tem 10 anos. E isso é muito importante para o servidor. Por que é importante? De acordo com que os anos vão passando e ele vai se qualificando, o plano de cargo e salário vai sendo aplicado sem precisar daquela ajudinha política, de pedir o A, pedir o B, e o servidor esperava esse plano de cargo e salário. Não podemos desmerecer o plano de cargo e salário dizendo que não é uma conquista. É uma conquista, sim. E sobre o que o vereador Kiko vem falando dos 10%, todos nós aqui estamos querendo, sim. Eu acredito que o prefeito também quer dar os 10%. Ele está vendo passo a passo, tenho certeza que não vai medir esforço junto à equipe técnica para também estar dando o reajuste de 10%. Se Deus quiser, em breve, o prefeito irá mandar. Senhor presidente, obrigado, vereador. Obrigado ao vereador Léo pela parte, só que eu acho que o vereador Léo entendeu errado. Eu não estou contra o plano de cargo e salário, totalmente ao contrário. Nós estamos a favor e lutando pela implementação do plano de cargo e salário, que está aprovado desde 2019 nesta casa. Porque não foi implementado. O que eu estou dizendo é o seguinte, será que esses 80% que o vereador Léo trouxe aqui agora, esses números na casa, que abrange 80% dos funcionários, será que pelo menos alcança os 10% da correção? É essa que é a dúvida. Vereador, que a gente não sabe. Quando Vossa Excelência votou, dizia lá como ia alcançar, tinha critério.
por letra, por tudo. Não, eu sei, vereador. Quando votou o plano de cargo e salário, tinha. Eu sei, mas quando nós votamos em 2019, nós não sabíamos que a inflação em 2020 ia ser 10%. Aí nós estamos discutindo outra coisa. Então, não, eu estou discutindo a mesma coisa. Não. Eu estou discutindo o seguinte: a implementação do plano de cargo e salário não alcança, em muitas categorias, não alcança o mínimo do IPCA. É isso que eu estou dizendo. Sim, aí... Que nós temos que implementar, no geral, nós temos o prefeito, nós temos que lutar, todos nós juntos, independente do plano de cargo e salário, um aumento, uma correção salarial de todos os funcionários públicos municipais. Ponto. Aí sim, aí vem o plano de cargo e salário, que aí vem, como o vereador Léo muito bem disse, aí acaba os favores políticos, acaba aquele jeitinho, acaba aquela gratificação que dá um plus no salário da pessoa, e o funcionário vai querer até trabalhar mais, porque ele sabe quanto mais ele trabalhar, quanto mais ele produzir, quanto mais anos ele tiver no serviço público, ele vai ser mais valorizado. Nós estamos falando de coisas distintas. O plano de cargo e salário já está aprovado e está lá. A gente só precisa saber o seguinte: se todos vai no mínimo abranger os 10%. Agora, não adianta uma coisa que nós votamos em 2019, agora você... Não, a gente não sabe, porque a gente não sabia quanto era a inflação, mas é justo essa discussão. Tem funcionário, inclusive, que falou comigo que preferiu os 10% do que o plano de cargo e salário. Um monte me mandou mensagem. Né, eu quero saber dos 10%, porque o plano de cargo e salário não me abrange ainda. Infelizmente, não me abrange. Tem pessoas que falam com a gente exatamente é esse ponto. Eu acho que a gente discutir criação de 102 cargos e mais 70 gratificações e passar para essa casa, e pelo menos nós não falarmos mais uma vez e cobrarmos todos nós juntos ao governo, o mínimo que o funcionário público quer nesse momento é a sua correção salarial. Ele não está nem pedindo aumento. Ele está pedindo só que corra, pegue a inflação. Porque volto a repetir o que eu falei na semana passada. Já está correndo a passos largos para esse ano a inflação seguir a 12%. Se nós não ficarmos atentos, corrigimos anualmente o IPCA do funcionário público municipal, vai acontecer o que aconteceu aí. Tem um monte de categoria que está recebendo salário mínimo que antigamente não recebia vereador, mais. Vereador, o que esse dia eu estava ouvindo o ministro, entendendo, Paulo Guedes, e ele falava que a intenção do presidente Bolsonaro é que seja menos Brasília e mais Brasil, ou seja, que seja distribuído mais para os municípios, que o município possa direcionar, ter um ganho maior para poder gerir a sua cidade. Porque eles concentravam muito, ainda concentra muita coisa ainda, dentro de Brasília. E a visão do presidente Bolsonaro é que esse dinheiro não tem que ficar concentrado dentro de Brasília. Esse dinheiro tem que ser distribuído pela União, entendendo? Para os municípios, estados e municípios. Então, vereador, eu acredito que nós vamos ter condições, acredito que o prefeito tenha plena condição de dar o aumento salarial para os nossos funcionários públicos, entendendo? Assim como também até implementar o plano de cargo e salário. Eu acredito com toda honestidade. Eu também acredito. Assim, eu não posso votar porque eu estou duvidando, não. Se ele me der motivo para duvidar, tudo bem, mas ele ainda não me deu motivo para duvidar. Eu não estou duvidando de ninguém, senhor presidente. Eu estou aqui... eu sei, defendendo, eu estou entendendo a posição. Eu tenho até um trânsito bom com o prefeito Severino. Sim. Não tenho nada contra a pessoa dele. Vossas Excelências sabem, acabamos de passar aqui as contas dele. Não tem assim nenhum problema. A minha questão é o seguinte: a minha função nesse momento é pedir e cobrar ao prefeito... Vamos, acho que é nosso, acho que todos nós, acho que de todos os vereadores, vamos pedir a ele, vamos conversar. O prefeito é uma pessoa extremamente acessível. Senhor presidente, eu também entendi o posicionamento de Vossa Excelência, vereador Kiko, só que eu quis deixar bem claro que a gente tem que discutir passo a passo. O plano de cargo e salário é uma vitória, sim. Agora nós vamos votar os cargos comissionados, porque o prefeito tem necessidade, e vamos lutar junto com o prefeito para dar os 10%. A Câmara pode mandar um ofício para o prefeito, eu acredito aqui que todos os vereadores vão assinar, o servidor para ter o reajuste de 10%. Tenho certeza que o prefeito está fazendo esse estudo. Acredito também, vereador, eu acredito que sim.
O que o vereador Kiko está colocando aqui no plenário é uma discussão muito importante. Temos que deixar bem claro que todos os vereadores aqui é a favor do reajuste de 10%. Não tem nenhum vereador contra. Não, o vereador sabe, isso aí o reajuste de 10%. Disso. Só que eu quis colocar que o plano de cargo e salário é sim uma vitória, é sim um avanço para o servidor, e agora vamos lutar para o reajuste de 10%. Sim. Passo a passo, as coisas vão acontecendo. Não, eu acredito O prefeito também Severino vem trabalhando passo a passo e as coisas vão melhorando. A arrecadação, o vereador, realmente teve um aumento substancial, realmente. Se a gente for falar de vitórias aqui que o prefeito foi efetuando, foi fazendo, sim, a gente passa aqui horas e horas com certeza, uma coisa que ele foi fazendo tempo a tempo. Isso, tá certo. E as coisas vão acontecer. Eu acredito também, vereador. Uma parte? Pois não, vereador. Eu também deixo aqui minha posição em relação ao levantamento do vereador Kiko. Realmente eu acho justo o funcionalismo público ter esse acréscimo no seu salário relacionado ao IPCA de 2021 de 10,06%. Já temos a estimativa para esse ano de 5,6%, que pode também ser elevada, pode acontecer diversos fatores financeiros e econômicos que pode estar aumentando ainda mais essa inflação e, sem dúvida nenhuma, se o funcionalismo público ficar sem esse acréscimo de IPCA, pelo menos de 2021, no início de 2023, pode estar aí com seu salário aí onerado em mais de 16%, levando em consideração as estimativas. Sem dúvida nenhuma, tenho certeza que todos os vereadores vão estar lutando para que possa ser colocado nessa casa esse projeto de lei, aumentando o salário para todos os funcionários. Também queria levantar em relação ao projeto 67 de 2022, que são 102 cargos comissionados que estão sendo criados, mas também vão ser criadas 79 funções gratificadas, que vão ser distribuídas entre funcionários públicos. A função gratificada não pode ser atribuída a um funcionário comissionado. Então, ela vai ser atribuída a funcionários públicos também, que são 79 pessoas que vão estar sendo de carreira, funcionários públicos, concursados dos municípios, que vão estar sendo gratificados com essas funções em relevância do seu trabalho e prestação para o município. Então, eu acho importante que esse projeto não abrange só os cargos comissionados, mas também essas gratificações. Então, o prefeito, nessas duas esferas, ele também abrange os dois lados, tanto o funcionário comissionado como o estatutário também, o funcionário de carreira, que eu acho também que é importante a gente frisar, e sem dúvida nenhuma foi uma vitória grande para o nosso município, o plano de cargo e salário. Há ainda uma dúvida se vai ser recebido agora nesse mês de março ou no próximo mês, mas a gente espera que no mês de março aqueles funcionários que possam ser contemplados com o plano de cargo e salário. Pois é. E aqueles que não vão ser agora, no futuro próximo, também serão contemplados. Inclusive aqui, até nós demonstramos que em atitude. Aqui todos nós somos favoráveis que os servidores tenham o seu reajuste salarial, porque nós aqui na Câmara demos reajuste para os nossos. Se nós fôssemos contra, ou tivesse algum contra aqui, teria votado contrário. Mas ninguém aqui votou contrário ao aumento que nós concedemos aos nossos funcionários. Então, eu acho que todos nós temos essa intenção realmente. Gostaríamos muito que o prefeito desse esse aumento para os nossos funcionários, entendendo? E, dentro do possível, implementar o plano de carga e salário. Obrigado, vereador. Senhor presidente, só para concluir, eu quero frisar mais uma vez que, em momento nenhum, eu disse que nenhum vereador aqui estava contra os 10%. Eu acho que, desde o início, desde quando nós propomos aqui e já votamos um aumento para os funcionários da Câmara, por unanimidade, todos por unanimidade a favor. Só que eu avalio e acho, mediante a discussão e sabendo da inflação, que é muito mais fácil o corpo técnico do prefeito hoje estudar um aumento de 10% geral para todo mundo e colocar isso no impacto financeiro do município, do que estudar um projeto com a criação de 102 cargos e 78 gratificações, ou seja, quase 180 novos valores a mais dentro do município. É muito mais difícil fazer esse cálculo do que fazer o cálculo geral de 10% da folha de pagamento. É isso que eu quero deixar bem claro. E como Vossa Excelência mesmo falou, ele pode fazer por decreto lá, decretou. Então, isso que eu quero dizer. É muito mais fácil e muito mais rápido discutir, avaliar o impacto da correção monetária de todos os funcionários públicos do que esse projeto de lei. É isso que eu quero
que seria interessante já nós todos estarmos votando esse projeto, já sabendo que os nossos funcionários tiveram a correção monetária, pelo menos. Muito obrigado. Uma parte. Só para argumentar em relação à posição do vereador Kiko, que eu acho que, em relação aos cargos, o prefeito ele pode criar e não nomear. Sim, isso eu falei. Realmente, o fato de ser criado não significa esse estudo, que seja na preenchido. prática, ele acaba sendo mais simplificado. Não, teoricamente é mais complicado. É mais complicado realmente. Mas na prática ele é mais simplificado. Se ele sentir que não dá, condições, ele simplesmente não nomeia. Não nomeia, exonera. Sim. No caso do aumento, eu acredito sim que tem que ter um estudo, porque a partir do momento que ele dá, não tem como mais tirar. Não. E eu acredito que o governo esteja esperando a implantação do plano de cargos e salários para aí sim ingressar com o aumento, para ver qual vai ser o real impacto na folha, sendo que o plano de cargos e salário ele é progressivo. A todo momento ele vai alterar a folha. A todo momento. Na teoria é mais fácil o cálculo, mas na prática, ao longo do tempo, ele é muito mais complicado. Com certeza. Exerce realmente um estudo muito técnico da controladoria. E na última conversa que eu tive com o prefeito, isso está sendo feito. Vereador Sandrine, eu escuto sobre o plano de cargo e salário desde quando eu ingressei pela primeira vez como vereador nessa casa. Sim, em 1989, meu primeiro mandato. Entendendo? Então, gente, eu venho escutando, ouvindo, discutindo, e nenhum prefeito até hoje teve coragem de implementar. Não implementou o plano de cargo e salário. Isso é uma realidade que nós temos que também ver... Até pela dificuldade e complexidade. Até pela dificuldade, com certeza. Porque não é momentaneamente... Sim. É que quanto mais o tempo for passando, essas despesas vão ser gradativamente aumentadas. A folha independente do prefeito. Concursada, ela não é vegetativa, ela vai aumentando grau a grau. Vai aumentando gradativamente. Os anos vão passando e isso pode crescer numa proporção que por isso que ninguém até hoje teve a coragem de implementar. Talvez não tenha tido nenhum prefeito teve a coragem de implementar o plano de cargo e salário. Sim. Tá bom? Obrigado, vereador Sandrine. Senhor presidente. Pois não, vereador. Uma parte. Após ouvir várias alegações, vários esclarecimentos técnicos e políticos, qual a conclusão que a gente chega, senhores? Nós estamos saindo de uma pandemia. Há 2 anos, com a pandemia tudo parado. O desemprego no município, senhores, vocês não têm noção. E temos que observar que o Severino foi eleito com mais de 12 mil ou 13 mil votos. E, senhores, vamos deixar de demagogia e hipocrisia? Se você tem orçamento, se você tem teto, se você tem base, você tem que fazer política. Você tem que fazer política. Qualquer um que estivesse na posição dele e tivesse teto, com certeza iria criar. Se tiver, irmão, tu vai criar 500, 1.000, 2.000 cargos. Uma vez que o Sandrine foi bem aí, claro, explícito. Está dentro do teto de gasto. Então, senhores, vamos deixar fazer política, vamos deixar melhorar a nossa economia, que isso daí vai gerar emprego, vai desafogar muita gente que está precisando e necessitando. Fica aí minhas palavras em relação a isso. Vossa Excelência foi bastante feliz na sua colocação, vereador. É exatamente isso que Vossa Excelência falou. Continua em discussão o projeto. 9 anos, vereador que queira discuti-lo, coloco em votação. Vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei número 67/2022. Levantou. Já foi, já pegou. Não, pô. Já te pegou. Presidente, mas a primeira discussão, coloca para votar. Já votamos. Presidente, mas o vereador Kiko levantou também? Levantou. Perdão, eu me manifestei contra o projeto. Eu pensei que primeira discussão a gente não colocaria para votar o projeto. A gente em primeira discussão, a gente vota em primeira discussão. Não, perdão então. Então eu voto contra o projeto. Obrigado.
Então, o projeto está aprovado em primeira discussão. Deixa eu fazer a política. Segue lá. Após as comissões... É verdade, isso aí não tem problema nenhum, é verdade. Isso aí é relativo. Após as comissões pertinentes terem exarado em segunda discussão agora, gente. Após as comissões pertinentes terem exarado seus pareceres, coloco em votação para que seja apreciado em segunda discussão o projeto de lei número 806 de 2021, que dispõe acerca do procedimento sobre a presença, atenção e cuidados com crianças e adolescentes com deficiência e doenças crônicas nos estabelecimentos de ensino de Vassouras e da outras providências, de autoria do vereador Cássio Dias dos Santos Cardoso. Está em discussão, em segunda discussão, o projeto. Não havendo vereador que queira discuti-lo, eu coloco em votação. O vereador que for a favor, permaneça como estão. Aprovado em primeira e segunda discussão, projeto de lei número 806 de 2021. Após as comissões pertinentes terem exarado seus pareceres, coloco em votação para que seja apreciado em segunda discussão o projeto de lei complementar número 3 de 2022, que altera a lei complementar número 57 de 2017 para explicitar a harmonização legiferante com as exigências de aplicação e interpretação da legislação tributária, de autoria do prefeito municipal. Está em segunda votação o projeto de lei complementar 03 de 2022. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e segunda discussão o projeto de lei complementar número 3 de 2022. Após as comissões pertinentes terem dado seus pareceres, coloco em votação para que seja apreciado em segunda discussão o projeto de lei número 28 de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor total de R$ 48.962,04 e da outras correlatas providências, de autoria do prefeito municipal. Está em segunda discussão o projeto de lei. Não havendo vereador que queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e segunda discussão, projeto de lei número 28 de 2022. Após as comissões pertinentes terem dado seus pareceres, coloco em votação para que seja apreciado em segunda discussão o projeto de lei número 30 de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor total de R$ 172.424,44 e da outras providências, de autoria do prefeito municipal. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e segunda discussão, projeto de lei número 30/2022. Após as comissões pertinentes terem exarado seus pareceres, coloco em votação para que seja apreciado em segunda discussão o projeto de lei número 31 de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor total de R$ 3.260.710,87 e da outras correlatas providências, de autoria do prefeito municipal. Está em discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e segunda discussão, projeto de lei número 31/2022. Após as comissões pertinentes terem exarado seus pareceres, coloco em votação para que seja apreciado em segunda discussão o projeto de lei número 32 de 2022, que altera a lei número 3.381, de 20 de janeiro de 2022, de autoria do prefeito municipal. Está em discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e segunda discussão, projeto de lei número 32/2022.
Após as comissões pertinentes terem exarado seus pareceres, coloco em votação para que seja apreciado em segunda discussão o projeto de lei número 37 de 2022, que dispõe sobre as ações de fomento destinadas ao setor cultural a serem adotadas para a retomada do setor pós-pandemia no município de Vassouras, de autoria do prefeito municipal. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e segunda discussão, projeto de lei número 37 de 2022. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação do plenário, encerro a ordem do dia. Passamos à palavra livre. Não havendo vereador inscrito na palavra livre, nem vereador inscrito nas explicações pessoal, encerro a sessão convocando a 6ª e a 7ª sessão ordinária do terceiro período legislativo para o dia 10 de março de 2022. Está encerrada a sessão. Quinta.